Isaías capítulo 14, a partir do verso 24. E depois nós vamos ler Isaías. Depois nós vamos ler Isaías 46, versículo 11. Primeiro, Isaías capítulo 14, a partir do verso 24. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Amém? O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? Porque é o Senhor dos Exércitos quem determinou. Se foi o Senhor quem determinou, quem invalidará a determinação do Senhor? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Isso é uma promessa do Senhor para a tua vida. Amém? É uma promessa do Senhor para a sua vida. Se o Senhor determinou algo a teu respeito, a sua vida, a sua profissão, a sua família, a sua casa, em relação aos seus sonhos, se o Senhor determinou, ninguém pode invalidar. Se a mão do Senhor está estendida sobre você, se a mão do Senhor está estendida sobre nós, ninguém pode fazer voltar atrás. E isso é promessa do nosso Deus para nós. Isso é promessa do nosso Deus para o seu povo. Isso é promessa do nosso Deus para a sua igreja. Isso é promessa do nosso Deus para as nossas vidas. Agora vamos lá para Isaías 46. Verso 11. Que clamo, ó ave de rapina, desde o Oriente, e o homem do meu conceito, desde as terras remotas. Porque assim o disse, assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. É Deus falando, através do seu profeta, ao seu povo. É Deus dizendo para o seu povo, é Deus dizendo para aqueles que estavam ameaçando o seu povo, é Deus falando para aqueles que haviam, de certa forma, dominado sobre o povo e oprimia o povo, e machucava o povo e feria o povo. Aí Deus diz, olha, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei. E além de determinar, ele também fará.
É Deus falando com a gente. Eu li esse texto hoje pela manhã, antes de vir para a EBD. E esse texto falou ao meu coração. E eu disse para a Sheila, que nós estávamos estudando juntos a lição, apesar de que ela já tinha estudado primeiro do que eu. Eu disse, marquei o texto, falei, vou pregar hoje, à noite, sobre isso. Por quê? Porque enquanto nós estivermos nesta terra, o povo de Deus, a nação santa, o povo adquirido, o povo de propriedade exclusiva de Deus, enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos atacados por conta dos princípios e valores e da palavra que defendemos. Enquanto nós estivermos aqui, você pode ser um camarada legal, você pode ser uma pessoa bacana, você pode ser uma pessoa politicamente correta, mas se você pregar a palavra de Deus, se você pregar o evangelho de Cristo, pode ter certeza de uma coisa, em algum momento você vai começar a ser atacado por conta disso. Porque os valores de Cristo, os valores e as verdades eternas, elas entram em choque com a cultura desse mundo, com as coisas desse mundo. Ela entra em confronto, não tem como juntar, não tem como juntar água e óleo, tem? Não tem como juntar, não tem como misturar água e óleo, não tem como. Então, enquanto estivermos de posse da palavra de Deus e querendo viver segundo a palavra de Deus, nós vamos enfrentar ataques, seremos atacados, seremos perseguidos, alguns com uma intensidade maior e outros com uma intensidade menor. Vai depender da região, do lugar onde o crente estiver. Vai depender do país onde o crente estiver. Essa perseguição vai ser em maior grau ou em menor grau, mas que ela vai acontecer, isso vai. Com certeza vai. Nós vamos ser caluniados. Vão dizer coisas ao nosso respeito que não é verdadeiro. Vão colocar acusações contra o povo de Deus que não é verdade. Então, enquanto estivermos aqui, isso vai acontecer. Seremos maltratados. Sofreremos por conta das questões espirituais, principalmente, porque o servo de Deus, aquele que está cheio do Espírito, ele vê as questões no mundo espiritual. E a Bíblia diz que o mundo espiritual, as coisas de Deus, para o homem moderno, são loucuras. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, por conta disso, por conta das questões espirituais, seremos perseguidos, caluniados, maltratados e, em alguns casos, até jogados em prisões. Pastor, então o senhor está colocando medo e pavor no coração da gente? Não. Não estou colocando nem medo nem pavor. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo o seguinte, isso pode acontecer, isso vai acontecer agora. O que Deus começa, Ele termina. E esse é o tema da nossa mensagem. O que Deus começa, Ele termina. Deus não faz nada pela metade. A gente faz. Eu, principalmente, começo um monte de coisa, faço um monte de coisa e não termino, né, Sheila? Eu que o diga, né? Fale nada, só escuta. A gente vou começar a fazer uma obra aqui, pintar aqui, começa. Daqui a pouco paro pela metade, deixo lá na metade e vou para o outro lado lá. Aí daqui a pouco começo a fazer lá do outro lado, daqui a pouco eu paro, vou para cá. Eu faço isso. Mas Deus não faz assim. Deus não faz assim. O texto que nós acabamos de ler, os textos que nós acabamos de ler, palavra do profeta Isaías, mostra que Deus está dizendo o seguinte, eu vou fazer, eu vou realizar,
eu vou cumprir. Então, o que Deus começa, Ele termina. O texto de Isaías está relacionado com 2 Reis, capítulo 16. Não precisa abrir, não. Você anota só e depois você lê em casa. Está relacionado com 2 Reis, capítulo 16, quando o rei Acasias, que estava reinando em Judá, ele sofre um ataque do rei da Síria. A Síria decide invadir Judá. Eu falei o quê? Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ser perseguidos. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos sofrer ataques. E lá no passado não foi diferente. E o rei da Síria decidiu atacar Judá. E quem era o rei de Judá? Acasias. Acasias era o rei de Judá. Judá que... É de Judá que vem, né, o Messias. É de Judá que vem Davi. É de Judá que vem as grandes histórias de Israel. Os fatos heróicos de Israel vêm de Judá. E o rei da Síria decide invadir Judá. Aí Acasias, que era rei, descendente de Davi, sabe o que ele faz? Ao invés de ele buscar no Senhor, que não falha, que cumpre a sua palavra, e que começa e termina, ao invés de ele buscar socorro no Senhor, ele vai buscar socorro na Assíria. Diz o texto que ele procura se fortalecer. Engraçado que ele vence o rei da Síria. O rei da Síria vai contra ele, ele vence. Mas ao invés de ele dizer, olha, glória a Deus, Maranata, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos abençoou, não. Ele envia mensageiros à Assíria para que fizesse uma aliança com ele e através desta aliança ele pudesse estar protegido. E aí ele manda tesouros, ele manda prata, ele manda riquezas para o rei da Síria. E o rei da Síria fica o quê? Sabendo que ele tem. Sabendo as condições financeiras que ele tinha. O rei da Síria percebe que aquele reino era um reino rico. O rei da Síria percebe que aquele reino era um reino próspero. Aí sabe o que ele faz? Futuramente, depois, bem lá na frente, quando Acasias deixa o reino e quem assume o seu reino é o seu filho, Ezequias. Eu creio que Ezequias você conhece mais do que Acasias. Já ouviu falar de Ezequias? Aquele rei que o Senhor falou para ele, arruma a tua casa porque você vai morrer. E aí ele ora a Deus e fala com Deus, e Deus acrescenta mais 15 anos para ele. Então Acasias era pai de Ezequias. E Acasias busca socorro na Síria. E depois que a Síria soube que havia riqueza em Israel, o que a Síria fez depois da morte de Acasias? Tenta invadir Judá. E aí Senaqueribe manda lá Rabsaque, aquela história que você conhece. Rabsaque vai lá afrontar o Deus de Israel, dizer que não havia Deus em Israel, que eles seriam destruídos, que eles seriam presos, e que eles podiam, ainda afronta a Deus assim, se vocês tiverem homens aí, eu tenho um cavalo aqui, eu vou dar cavalo para vocês, e eu quero ver se vocês têm homem para montar nos cavalos que eu vou dar para vocês. Chamou os caras de fracote, né? Para não dizer outra coisa. Afrontou a Israel, afrontou o Deus de Israel, por conta da decisão errada de Acasias, pai de Ezequias. Mas aí Deus manda o profeta Isaías, vamos voltar lá no texto? Isaías capítulo 14. Vamos voltar lá? Olha o que Deus
manda Isaías dizer para Ezequias, relacionado ao rei da Síria: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Aí vai lá para baixo, versículo 27. Porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, invadirá? Porque Senaqueribe manda Rabsaque dizer para Ezequias: nós vamos invadir a tua terra. Nós vamos invadir o palácio, nós vamos entrar em Jerusalém. E aí Deus manda dizer o quê? Porque o Senhor dos exércitos determinou. Quem, pois, o invadirá? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar? Nós seremos perseguidos, vão nos atacar, vão nos caluniar, vão nos maltratar, mas o Senhor, em nenhum momento, Ele irá nos deixar. E ainda que a perseguição, a luta venha, a vitória é sempre do povo de Deus. A vitória será sempre do povo de Deus. Deus diz: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Se é Deus quem determina, quem pode invalidar? Se a mão de Deus está estendida, quem, pois, fará recuar? Deus já determinou a vitória da igreja. Deus já determinou a vitória da tua família, da tua casa e a tua. Creia nisso em nome de Jesus. E se Deus determinou, quem é que vai invadir? Deus já determinou a derrota do inimigo. Deus já determinou a vida eterna. A mão de Deus está sobre nós, estamos protegidos, estamos seguros em Deus, o nosso Senhor. Estamos seguros em Jesus. Não precisamos nos assustar com as trevas, não precisamos negociar. Irmão, quando a ameaça vier, quando a calúnia vier, você não precisa negociar a tua fé. Mantenha-se firme no propósito que você assumiu, porque Deus vai te guardar. Deus vai te livrar. Acasias negociou. Acasias não conhecia Deus, é claro que ele conhecia Deus. Acasias conhecia os relatos acerca dos grandes feitos do Senhor, mas ele decidiu negociar. Ele passou a confiar no tesouro, ele passou a confiar no dinheiro, ele passou a confiar na sua própria força. Mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Não precisamos negociar, não precisamos fazer pactos ou aliança com pecadores e com ímpios para nos defender. Não precisamos. O Senhor de Israel, o Deus de Israel, Jesus, o Espírito Santo é quem nos guarda, é quem nos defende. Nós não precisamos fazer negociata alguma. Eu vou fazer um negócio com fulano para fulano me proteger. Não precisa não. Confia somente no Senhor. Confia somente em Jesus. Não precisamos negociar os nossos princípios. Não precisamos negociar os nossos valores, nossa fé, para atrair o homem moderno. Muitos querem negociar, sabe para quê? Para atrair o pecador. Não, nós estamos negociando para atrair a estratégia para atrair o pecador. O pecador tem que se arrepender dos seus pecados. E quem traz o pecador é o Espírito Santo. Nós vimos hoje de manhã. Ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então nós não temos que negociar os princípios e valores da nossa fé para poder atrair pecadores, para que a igreja cresça, para que a igreja encha. Não, não precisamos. Precisamos tão somente confiar no Senhor. E continuar pregando, e continuar falando, e continuar anunciando. Falando daquilo que Deus é capaz de fazer. Deus trará juízo. Fique tranquilo. Deus trará juízo.
Os pecadores hão de comparecer diante do trono do Senhor. Todos haverão de comparecer diante do trono do Senhor. Deus trará justiça. Toda injustiça será desfeita. Você viu o que aconteceu lá com Zaqueu, hoje de manhã, quando nós falamos? Zaqueu se encontrou com o Senhor chamou Zaqueu. E aí Zaqueu, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eis que eu vou restituir 4 vezes mais. O Senhor fará justiça. Deus trará livramento contra as ciladas e armadilhas. Às vezes o inimigo e às vezes pessoas próximas da gente armam ciladas e armadilhas para tentar atrapalhar a nossa vida ou para nos impedir de fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor nos livrará de todas elas. Deus trará bênção. Deus trará cuidado. Deus trará um futuro de paz. E nesse futuro de paz nós vamos poder celebrar. Sabe o que é celebrar? Sabe o que é celebrar? Quem sabe o que é celebrar aí? O que é celebrar? Quando a gente fala assim, celebrar. É festejar, irmãos. Celebrar é festejar, igual a gente faz de manhã, né? Um café ali, ó. Só que a gente está fazendo só com pão com manteiga, né? Pão com delícia, né? Porque delícia agora está sendo feita com creme de leite. É celebrar. É celebrar, é festejar, irmãos. É louvar o Senhor em grande alegria. E a gente participar de uma mesa. Bênção, vamos celebrar com o Senhor. Deus trará um futuro de paz e nós vamos celebrar. Nós vamos estabelecer comunhão uns com os outros. O que você precisa fazer para poder você usufruir disso tudo? Mantenha-se longe do pecado. Para você usufruir disso tudo que a gente acabou de dizer aqui, mantenha-se longe do pecado. Fala aí para o teu irmão aí. Fala aí para o teu irmão que está do lado aí. Fala para ele. Mantenha-se longe do pecado. Se você se mantiver longe do pecado, meu irmão, porque Acasias, ele começou a sacrificar nos altos. Sabe o que é isso? Ele começou a praticar idolatria. Acasias começou a fazer tudo quanto era coisa errada. E aí, por conta disso, ele sabia que Deus não ia ser com ele. Então, ele foi procurar refúgio aonde? Na Assíria. Mas se você está longe do pecado, se você está fugindo do adultério, da idolatria, do engano, se você está vivendo em santidade, segundo os preceitos de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para você, porque Deus, Ele não para. Tudo que Ele começa, Ele termina. E a promessa de Deus é que a sua vida seria abençoada. E Ele cumpre as suas promessas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Deus prometeu destronar as potestades, os poderes, as forças da maldade. Deus prometeu a queda da Assíria. O rei da Síria mandou um recado para Ezequias, né? E Deus prometeu a queda da Síria. Sabe o que aconteceu? A Síria desapareceu do mapa. O reino da Síria, sumiu. Aí depois, mais à frente um pouquinho, vem a Babilônia, pela permissão de Deus. Mas Deus promete acabar com tudo aquilo que Babilônia realizava e fazia. E sabe o que aconteceu com Babilônia? Desapareceu. Desapareceu da história. E Israel continua sendo contado até hoje. Então Deus cumpre as suas promessas. E o Deus a quem nós servimos, Ele é fiel. E a promessa dele foi que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se é todos os dias, hoje também Ele está aqui com a gente. Hoje também Ele está aqui com a gente. E com certeza a vitória virá.
Quero terminar lendo o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Abre aí. 1 Reis. 1 Reis 8, verso 56. Diz assim, ó. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel. Então, meu irmão, pode ser que você esteja passando por tribulação hoje. Pode ser que você esteja passando por aflições nesse exato momento. Angústias, tristezas. Mas eu quero dizer para você, Deus vai dar repouso para você. Deus vai trazer paz na sua vida. Deus vai trazer vitória na sua casa. Porque o nosso Deus é fiel. E Ele não deixa que a obra dele fique incompleta. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. E Ele completará na sua vida. Creia nisso, no nome de Jesus. Deus prometeu a Abraão, disse para Abraão, olha, eu vou te dar um filho. Pareceu que estava demorando. Sara tentou ajudar porque pareceu que estava demorando. Mas, no tempo de Deus, o milagre aconteceu e veio Isaac. E através de Isaac veio Esaú e Jacó. Através de Jacó veio a nação de Israel. As tribos de Israel que formaram o povo de Deus. E através do povo de Deus o evangelho chegou até nós. E glória a Deus, porque todos hoje fazemos parte das promessas do Senhor. Amém?